Graça e paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos nós para a aula de número 2 do curso Conhecendo Jesus. Antes de tudo, peço a você que se inscreva no canal. Convide pessoas para se inscrever. Compartilhe, comente, entendeu? E deixe o gostei lá, por favor, tá bom? Que nós aqui estamos com o objetivo de fazer o trabalho do Senhor nosso Deus, tá bom? Hoje nós vamos na segunda aula aqui sobre o que acontece na morte, Ou, melhor dizendo, com o tema existe vida após a morte? O que acontece ao ser humano quando morre? Preste bem atenção no tema de hoje, na segunda aula do nosso discipulado simples, tá bom? Escola Bíblica de Discipulado Simples. Existe vida após a morte? O que acontece ao ser humano quando morre? E aí? O que é que você acha? Você é daquelas pessoas que acreditam na reencarnação? Que é a pessoa que morre e reencarna, vive outras vidas, E até como castigo, algumas delas acreditam nessa crença, que podem, por castigo, nascer no corpo de um assassino, nascer no corpo de uma pessoa do mal, ou mesmo em animais peçonhentos. Você é dessa pessoa que tem essa crença? Bom, com todo respeito, a Bíblia Sagrada não fala de reencarnação. A Bíblia Sagrada fala de ressurreição. Entendeu a diferença? Reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra. Reencarnação quer dizer que a pessoa vive várias outras vidas, ou viveu outras vidas, E a ressurreição é o ato de que a pessoa morre e volta a viver no mesmo corpo, na mesma vida. Então, para não ter confusão, reencarnação é o ato de viver várias vidas. Reencarnação é você voltar à vida no mesmo corpo, tá ok? É isso aí. Existe vida após a morte? O que acontece ao ser humano quando morre? Tá certo? Aqui um pensamento meu. Muitas vezes não temos medos, mas encontramos em nós uma aparente segurança. Mas mesmo assim, existe o grande desafio da vida humana, a morte. Não tem para ninguém, certo? Enquanto Jesus não voltar, a morte será existente e real, tanto para ricos como para pobres, tanto para brancos como para negros, tanto para índios como para europeus. No geral, o ser humano vai enfrentar a morte, tá certo? Assim como Jesus enfrentou a morte na cruz, nós não somos melhores do que ele. Nesse mundo enfrentaremos a morte um dia, Agora, a questão é, o que acontece com a nossa vida após isso? Após a morte, O que é que você acha? Comente aí, certo? A primeira pergunta, o primeiro ponto aqui é, você sabe para onde vai depois da morte? E aí? Você tem certeza? Algumas pessoas dizem assim, não, só quem sabe é Deus. Claro, Deus sabe, mas Deus quer que você vá para o céu. Deus quer que você seja herdeira do reino do céu. Então, nessa incerteza, você deve ter todo cuidado. Porque se você não buscar respostas em Deus, para onde você vai depois da morte, você pode estar indo para o inferno. É o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo. Não é o pastor Jarbas que está dizendo. É o que a Bíblia diz. Eu estou apenas transmitindo o que Deus diz em sua palavra. Pessoas que morrem sem Deus, sem se arrepender de seus pecados, vão para o inferno. Porque, já disse e repito, seria muito bom o camarada ser devasso, depravado, ou ela ou ele, fazer tudo o que é de errado e não se arrepender e ainda ir para o céu. É como se fosse um lugar desorganizado e irresponsável que entra qualquer um de qualquer maneira. E não é bem assim que a Bíblia fala, tá bom? Então você é para os eleitos, aqueles que se arrependem, entregam sua vida a Cristo mediante aquilo que ele chamou elas para a eterna salvação, tá bom? Para nós vermos aí, você sabe para onde vai? Olha o que é que a Bíblia diz em
Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Veja bem aí na sua Bíblia, 22 a 30. Olha o que é que diz a palavra de Deus, do 22 ao 30 do capítulo 13. Diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha só, respondeu-lhe Jesus. Olha a resposta de Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Olha que coisa forte, né? Aí segue dizendo: Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, que é pecado. Né? Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mais vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Olha só o que a palavra de Deus diz, né? Que há duas portas, né? Há dois caminhos, um estreito e um apertado. Muitos chegarão tarde para bater na porta e não haverá mais entrada para eles. Então você tem que cuidar do que acontece com a sua vida após a morte, o que acontece e é aqui, não é depois. Não, depois Deus é quem sabe. Isso aí é irresponsabilidade. Você não está amando, você não ama a sua alma. Isso aí você tem que ter cuidado, porque você deve decidir aqui, certo? Mediante o chamado dessa palavra que está sendo pregada para você. Deus está lhe convidando a você ser herdeiro ou herdeira do céu. Tá ok? Nesse momento, nós queremos pedir a você que também abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. Agora eu vou deixar uma pergunta para você do primeiro item. O que você entendeu desse texto? Né, de Lucas 13, 22 a 30. Tá certo? No verso 2, no ponto 2, tá? Nós vamos agora para Lucas 16. Você dá umas folhadazinhas aí, umas folheadas à frente, tá? Em Lucas capítulo 16, versículos 16 a 31. Eu não vou ler, tá certo? Na sua integridade, na sua totalidade, 16 a 31, tá? Para a gente não se delongar muito, mas você pode ler aí na sua Bíblia, certo? Na verdade, fala sobre a lei, né, dos profetas, e Jesus trata sobre a parábola do rico e do Lázaro, ou seja, do rico e do mendigo. Tá? Isso não quer dizer que o rico, por ser rico, vai para o inferno. E o pobre, por ser pobre, vai para o céu. Isso não existe na Bíblia. Tá? Até porque nós temos exemplos na Bíblia de pessoas ricas que foram para o céu, que eram pessoas arrependidas, eleitas, salvas em Cristo, em Deus. Tá bom? Então, não é o fato de o fulano de tal era pobrezinho e foi para o céu, ou o fulano de tal era rico e foi para o inferno. Não. É lógico que no dia a dia a gente vê pessoas, por se tornarem ou serem ricas, elas são soberbas, orgulhosas e até esquecem de Deus. Mas isso não quer dizer que é a regra geral. É verdade que pessoas pobres também muitas delas são orgulhosas e muitas delas estão longe de Deus. Certo? Aí já é duas misérias, né? Pessoa pobre, a miserabilidade, a vida miserável e a miserabilidade de vida como pobre e ainda miserável longe de Deus. Na verdade, somos miseráveis pecadores que necessitam de Deus. Mas quem é que tem essa consciência de se arrepender disso? Não é verdade? Pense aí você. Então, a parábola do rico e do Lázaro, que nós já conhecemos, o rico era um homem soberbo e não ligava com as coisas nem com a sua família. Morreu. O Lázaro, o pobre, o mendigo, né, morreu nessa parábola também. Um foi ser consolado para o céu. Lázaro foi para o céu porque era uma pessoa, não por ser pobre, mas é um homem arrependido, cria em Deus, foi para o céu.
O rico, por ser rico, não queria nada com Deus, foi para o inferno. Entendeu? E aí nessa história, nessa parábola, que existe o princípio da verdade de quem é que vai para o céu e para o inferno, a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus disse basicamente isso. E o rico, por ser rico e não crer em Deus, entendeu? Está lá no inferno e pede ajuda a Deus, que é a figura de Abraão, pede ajuda a Deus. E quando ele pede ajuda a Deus, entendeu? Pede para que Lázaro volte lá, ou seja, quem está mendigando agora? Que foi para o inferno, né? Está mendigando a ajuda do que era mendigo na porta dele todos os dias. E aí ele pede aquela ajuda e não tem como, entendeu? O próprio Deus diz, não tem como. Porque eles lá têm a lei e os profetas. Ou seja, se nós temos a palavra de Deus, ela já contém tudo para que o homem possa crer na pessoa de Cristo e ter a salvação. Lázaro creu nisso. E você? Está crendo nisso? Você acredita nisso? Né? A questão é isso. Comente aí, o que você acha desse texto? Né? A palavra de Deus, embora seja uma parábola, mas o princípio é: um vai para o céu, outro vai para o inferno. Não tem negócio de purgatório. Pessoas que acreditam que o purgatório, na palavra de Deus, não existe nem o termo purgatório. Não existe nem termo. Não existe nem termo. Ou para o céu, ou para o inferno. Está escrito na Bíblia Sagrada, na sua Bíblia aí, e muitas vezes está aí na sua estante, aí empoeirada. Preste bem atenção e veja o que é que Deus está falando. Tá bom? Terceira coisa, nós vamos ver agora. Quando morrer, que lugar você espera estar? Eu já evangelizei muitas pessoas e toda vez que faço essa pergunta, as pessoas dizem, não, eu quero ir para o céu. Bom, elas entram em contradição. Diz que quer ir para o céu, mas ao mesmo tempo, certo? Mas ao mesmo tempo ela diz, só Deus é quem sabe. Meu amigo, a palavra de Deus dá certeza da pessoa que vai para o céu. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. É o que diz a Bíblia. Creu em Jesus Cristo como o único caminho, verdade e a vida, tem agora, já, para sempre, a vida eterna. É só crer de todo o coração, ser dele, ser seu eleito e tem a vida eterna. Tá ok? Quero ler aí dois textos, a palavra de Deus, um que mostra o céu e o outro que mostra o inferno. Preste bem atenção o que é que diz a palavra de Deus aí em Filipenses 3:20. Veja bem aí, Filipenses 3:20. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. 3:20. Crendo você ou não, é o que a Bíblia diz. Tá? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aquelas que são de Deus, as pessoas que são eleitas de Deus, são o povo de Deus, são o seu povo escolhido de Deus, a pátria deles não é nessa terra. Embora a gente viva aqui nessa terra. Mas a pátria delas não é aqui. É nos céus. No reino de Deus. No reino dos céus. Certo? Já aquelas pessoas que não creem, vivem obstinadamente no pecado, amam o pecado, não rejeita o mal que existe em si, o pecado que existe em si, mas vive na prática do pecado, por amar o pecado. Olha o que é que diz aí Mateus 5:22. Mateus 5:22. Não sou eu que estou dizendo, viu? É a Bíblia que está dizendo. Mateus 5:22. Olha o que é que diz aí. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, a questão não é aqui Jesus falando sobre o trato, né, sobre o dia a dia, sobre o caráter, sobre a personalidade, sobre o conflito de caráter e de relacionamento. Não, Jesus está falando aqui que existe o inferno para pessoas que não se arrependem. O fogo do inferno, a punição, né, é a justiça de Deus. Deus é amor. A pessoa diz, mas Deus não é amor. Deus é amor, mas também é justiça, está dentro do seu caráter. Ele é justo quando alguém vai para o inferno, porque aquela pessoa não se arrepende porque ele deu várias e inúmeras oportunidades para as pessoas se arrependerem. Tá certo? Então o inferno é para essas pessoas que não se arrependem, que amam o pecado, amam as trevas, amam o mal. Certo? E amando o mal, mesmo ele não dizer assim, não ele usando o nome do diabo, né? Mas se ele ama o mal, ele ama o diabo. E se ama o diabo, o lugar dele é no inferno. Mas Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer que você vá para o inferno. Ok?
Uma quarta coisa que nós devemos aprender é que, aí eu pergunto para você, o que você achou desses dois textos aí, Filipenses 3:20 e Mateus 5:22? Comente aí, o que você acha? É o que diz a palavra de Deus. Quarta coisa, penúltima no estudo é, quando morrermos, segue-se o juízo de Deus sobre os homens. Você sabia que quando a gente morre, já segue o juízo de Deus? Eu creio assim. Não é que a pessoa vai estar esperando o dia do julgamento, não. Nós vamos esperar o dia do julgamento, claro. Mas umas esperarão com a consciência, sabendo que serão condenadas, porque viveram sob pecado. E o outro grupo esperará com consciência, entendeu? Mortas, mas conscientes de que serão redimidas e herdarão o reino dos céus. Eu creio assim. Posso até estar crendo diferente de você, mas eu creio assim. E os condenados serão julgados para a condenação. E os salvos serão condenados para a salvação. Serão julgados para a salvação. Ou seja, quando Jesus diz assim, vinde a mim, vinde, os da direita ele dirá. Né? Quando diz lá em Mateus 24, 25, no julgamento ele diz, aos da direita ele diz, vinde, bendito meu Pai, possuir por herança o reino que lhes é proposto desde, e tal. Ele segue assim o texto, tá certo? Dizendo que os da direita, não é que é direito, não. Essa questão é que os que são dele, ele dirá, possuir por herança. Os que não são, ele diz, apartai-vos de mim. Né? Então, os que não são dele vão ser rejeitados, porque não amaram ele, amaram o pecado, amaram o diabo. Certo? Mas Hebreus, capítulo 9, versículo 27, fala que quando a gente morre, já segue-se o juízo, ou seja, já vamos ou salvos ou condenados. Veja bem aí o que é que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Certo? Hebreus 9, 27 diz isso. Como eu estava dizendo, Hebreus 9, 27 fala que segue-se o juízo. Então, se você estiver com Deus, vai para o céu. Se você não estiver sem Deus, vai para o inferno. E não adianta ficarmos com conceitos, com pensamentos, com teorias, com achismos, achando que é do jeito que a gente pensa depois da morte. Não. A Bíblia, certo? Ela diz como é que é após a morte. Tá bom? Nesse último item, nós agora vamos para o último ponto, ponto 5. O que Deus quer para você? Você sabe? Você sabe o que é que Deus quer para você? A resposta está em Mateus 11. Tá bom? Mateus capítulo 11. Está a resposta. Abra aí sua Bíblia, para você ver nesse último ponto. Mateus 11, versículos 28 e 30. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Foi Jesus que disse, meu amigo e minha amiga, meu querido e minha querida. Jesus disse, e faz um convite a você, que você vá até ele. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ou seja, você que precisa da salvação, eu sei. Você que sabe que um dia vai morrer e vai prestar contas a Deus. Jesus está lhe convidando, vinde a mim. Vinde a mim, porque ele está lhe convidando à salvação. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Essa é a segunda parte do nosso curso, Conhecendo Jesus, no Discipulado Simples. Tá bom? Vamos orar? Se você quer atender o convite de Jesus, ele disse, vinde a mim, está chamando você, ore comigo nesse momento. Diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo de todo o meu coração. Eu te quero, Senhor. Eu peço também que me receba, que o Senhor possa aceitar o meu arrependimento de meus pecados. Nesse momento, eu me arrependo de tudo o que fiz e quero ser um eleito, um salvo do Senhor. Transforma a minha vida, muda meu ser e que eu possa andar nos teus passos. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Deus abençoe e obrigado